Existe uma nova obsessão complexa em andamento que nos foi mostrado aqui essa semana por Pai João de Aruanda e um guardião planetário chamado Jamar. Uma obsessão muito complicada que está sendo usada em religiosos, médiuns, seja da religião que for, oradores espiritualistas, seja da religião que for, está sendo usada em políticos, está sendo usada também em artistas, principalmente os artistas que participam de reality show. Artistas que participam de reality show. Eu vou explicar o porquê. Antes de explicar, eu quero dizer que essa obsessão, as pessoas que sofrem essa obsessão, elas só sofrem essa obsessão se elas entrarem em sintonia com os espíritos das trevas. Se elas tiverem alguma afinidade com os espíritos das trevas. Ninguém é totalmente mal, ninguém é totalmente ruim. Todos têm algo bom. Todos. Ninguém é totalmente mal. O problema é quando a sua parte boa, a sua parte luz, é menor do que a sua parte sombra. Vamos falar de uma forma fácil. A sua parte luz está em 30%, mas 70% é coisa ruim. Você tem qualidades boas nesses 30%. Muitas pessoas podem falar para você, nossa, ele tem essa qualidade, essa aqui, mais essa, mas tem um outro lado que é muito complicado. Então é como se a gente limpasse uma sala e sujasse. Tem 30% de coisas boas, mas tem 70% de coisas ruins. Então esses 30% acabam sendo sujos pelos 70% que está em maioria. Então a porcentagem é só essa? Não, pode ser 50% coisa boa e 50% ruim. E pode ser também 30% coisa ruim e 70% coisa boa, já fica bem melhor. Pode ser 20% coisa ruim e 80% coisa boa. O que eu quero dizer é, basta uma pequena porcentagem de coisas ruins, eu estou falando numa linguagem bem fácil para todos entenderem. Basta uma porcentagem bem baixa de alguma coisa ruim para esses espíritos entrarem e acentuar aquilo. Ou seja, eles dão cor e vida ao que já existe. Eles não vão colocar nessas pessoas algo que elas não têm. Se elas têm arrogância, 5% de arrogância, eles vão entrar e vão tentar aumentar o máximo que eles puderem essa arrogância, para 10%, 15%, 20% ou mais. Já é alguma coisa para eles. Eles querem aumentar de alguma forma. E aqueles que têm 70%, 80% de coisas ruins e 20% ou 30% de coisas boas, esses são instrumentos maravilhosos nas mãos deles. Porque a porcentagem de coisas ruins é muito maior do que a de coisas boas. Ou seja, a porcentagem de paixões é muito maior do que a porcentagem de virtudes. Então, se tornam instrumentos muito eficientes na mão desses espíritos. Mas não se preocupem, porque se vocês não estiverem na mídia, se vocês não estiverem influenciando muitas pessoas, vocês não estão na internet, não estão se expondo no YouTube, não estão se expondo no Instagram, não estão se expondo em qualquer rede social que seja, se vocês não são políticos e não estão tomando conta de uma nação ou de uma cidade ou de um estado, se vocês não são artistas que estão aparecendo na televisão, influenciando um monte de adolescentes, um monte de adultos, se vocês não são esses, não se preocupem com essa obsessão.
Essa obsessão só vai atingir as pessoas que se expõem para a humanidade, para influenciar a humanidade. Se você não é um influencer da humanidade, seja na área que for, você não vai sofrer esta obsessão. Então não fique com medo de você estar com esta obsessão se você não for um desses que eu citei. Porque essa obsessão é para usar as pessoas para influenciar muitos. Muitos. Eles não querem a pessoa que eles estão usando. A pessoa que eles estão usando é só uma marionete. Eles querem mesmo é influenciar uma multidão de pessoas através daquela pessoa que eles estão usando. A pessoa que eles estão usando não tem importância nenhuma para eles. Eles querem influenciar as multidões. E os propósitos são inúmeros. São inúmeros. Eu vou citar alguns, porque são inúmeros. Se nós ficarmos citando todos os propósitos aqui, nós vamos ficar muitas horas. Então eu vou tocar nos pontos principais, para não ficar cansativo para vocês. Se vocês assistem essas palestras aqui, vocês já sabem o que é um ovoide, não é? Eu não vou explicar detalhadamente o que é um ovoide, porque o teor da palestra não é esse. Se eu ficar explicando aqui só ovoide, vai ser uma palestra só para falar de ovoide. Então, se vocês quiserem saber o que é um ovoide, é só procurar aí no canal os vídeos que falam detalhadamente o que é um ovoide, ou eu posso fazer uma outra palestra falando deles, porque é de extrema importância, porque eles existem sim, e lá no abismo, lá nas trevas, está cheio deles. O ovoide é um espírito desencarnado que perdeu o seu corpo astral, não pela evolução, mas por vários outros motivos. Sofreu a degeneração progressiva do perispírito ou foi transformado num ovoide de forma induzida, através da hipnose profunda, ou por outros motivos que eu não vou estabelecer agora, como eu disse, senão vai demorar muito. Então é um ovoide, é um espírito que perdeu o seu corpo astral. A maioria deles, eles entram numa monoideia e eles perdem a razão, eles perdem a faculdade de pensar, ficam completamente loucos. Muitos deles nem sabem mais o que está acontecendo com eles. Eles entram numa inconsciência profunda, num circuito fechado de pensamentos de culpa e de autopunição eternos. Mas tem um porém. Existem espíritos que têm um nível intelectual um pouco mais alto. Então, se o nível intelectual for alto, mesmo ele se transformando em ovoide, ele não vai perder completamente a razão. Ele pode conseguir guardar uma certa porcentagem de razão. Depende do nível intelectual dele. Quanto mais alto é o nível intelectual, mais razão ele consegue conservar. Tem alguns que conseguem conservar 10% de razão. Tem outros que conseguem conservar 80%, 90% de razão. Depende do nível intelectual. Então, se ele mesmo sendo um ovoide consegue conservar um certo nível de razão, então ele pode ser hipnotizado. Esses ovoides podem ser hipnotizados. Porque ele ainda tem uma certa porcentagem de razão. Sendo eles hipnotizados, eles podem ser instrumentos de magos negros e cientistas das sombras para obsessões complexas em encarnados e até desencarnados, mas eu vou falar de obsessões em encarnados, para que esses encarnados se tornem instrumentos das trevas aqui no plano físico. Porque isso aqui é uma matrix, é uma ilusão. E a maioria das consciências encarnadas aqui na Terra estão dominadas pela matrix. E todo aquele que surge, que aparece, como este aqui, como agora, como um vírus na matrix, para dizer o que acontece por detrás dos panos, ou seja,
para trazer a realidade para vocês e dizer o que acontece na Matrix, a Matrix inteira vai vir em cima dele. Vocês já perceberam que a Matrix inteira está vindo em cima dele. É só entrar na internet e colocar o nome dele. O que eu acho, escreve assim, o que eu acho do médium Pedro Augusto. Médium Pedro Augusto e alguma outra coisa. Vai aparecer vários vídeos falando coisas maravilhosas dele. Isso é a Matrix reagindo para tentar calá-lo. Desacreditar tudo que ele diz, junto conosco. Difamar, caluniar, contar mentiras, distorcer tudo. Inclusive pessoas que já tiveram contato com ele, distorcendo tudo. Para acabar com todo o trabalho. É a Matrix reagindo. Sendo usada pelos espíritos que mantêm a Matrix funcionando. Que são os magos negros, os cientistas das sombras e outros espíritos das trevas. E eles adoram usar religiosos. Também aqueles que dizem que não são mais religiosos, que expandiram a consciência e agora têm uma visão universal e cósmica, mas um comportamentozinho está ainda totalmente religioso. Quer ver um exemplo? Não aceita a incorporação, não aceita a canalização. Diz que a incorporação, a canalização não existe, que o médium está falando dele mesmo, que é a espiritualidade dele mesmo, graças a Deus, que seja a espiritualidade dele mesmo, porque o que ele mais tem é a espiritualidade. E outras coisas mais. Tudo é impossível, nada pode. Ou estamos revelando uma nova forma de incorporação, uma incorporação intuitiva. Santa ignorância. O que é uma canalização? A canalização não é nada mais, nada menos do que uma intuição, uma espécie de intuição. Então, incorporação intuitiva é um nomezinho diferente para falar da existência de uma canalização. É só estudar, mas não se estuda. Na canalização, o espírito somente irradia os seus pensamentos no médium, o resto é um médium que faz. E na incorporação intuitiva, o que ele faz? Ele irradia os pensamentos dele no médium. Então, o que é uma incorporação intuitiva? Canalização. Então, e muita gente repudiou a incorporação intuitiva, mas agora estamos falando dela. Mas eu repudiei, não acreditei, mas agora eu falo dela. Perdeu todo o crédito. Porque luz é luz, treva é treva. Verdade é verdade, mentira é mentira. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Agora está acontecendo uma incorporação intuitiva, uma canalização dupla de Osho com Críptoros. Nós só gostamos de médium que estuda. Médium que diz que estuda, mas lê só 10, 15 minutos e depois vira para o lado e fala que está cansado e vai dormir, esse tipo de médium nós passamos longe. E médium que fica repetindo durante 150 anos que está em contato com os seus fractais, nesses também a gente passa longe. Porque não tente consultar os seus fractais, faça com que os seus fractais contactem você, consultem você. Não os consulte, você quer cola deles? Não pegue cola com eles. Faça com que eles peguem cola de você. É desse que nós gostamos. Então vamos lá, porque nós somos desses. Nós educamos e instruímos aqueles que são ignorantes e não são educados. O que é ignorância? Burrice? Não. Ignorância é o desconhecimento de algum assunto. Por falta de estudo, por falta de expansão de consciência, por falta de evolução espiritual para entender. Vamos voltar à obsessão.
Então, essa obsessão, ela só vai caber nas pessoas que nós citamos aqui. E algumas outras. Escritores também e outros. Mas vamos falar dos religiosos. Que são as pessoas que estão assistindo muito esses vídeos. Esse ovoide, que tem um nível intelectual, um certo nível intelectual, ele é pego pelo mago negro, pelo mago das trevas. Ele é levado para os laboratórios das trevas. Laboratórios feitos de matéria extrafísica ou antimatéria. O material dos laboratórios. Antiátomo, antielétron. Matéria extrafísica. Mantido pela coesão mental dos magos negros. O estabelecimento se mantém pela força da mente dele. A tecnologia lá é avançadíssima. Lá, eles hipnotizam esses ovoides, dando comandos todo dia, durante horas, para que os ovoides façam tudo o que eles querem que o ovoide faça, quando eles acoplarem esse ovoide no encarnado, através de um processo de simbiose profundo. Então eles ficam hipnotizando o ovoide por horas, todo dia, dando comandos de tudo o que eles devem fazer. E não para por aí. Eles modificam esse ovoide psicologicamente. Ou seja, que mudança psicológica é essa? Conhecedores profundos do psiquismo humano, da mente humana como eles são, eles modificam esse ovoide psicologicamente para que esse ovoide fique mais perturbado, mais louco, mais desalinhado, mais desequilibrado do que ele já é. Por que quer que o ovoide fique desequilibrado? Porque quando acoplaram no ser humano, no processo de simbiose, acoplado no ser humano, o que é uma simbiose? É uma união. Será uma união de mentes do ovoide com o encarnado. Então as emoções e os pensamentos do ovoide se misturarão com as emoções e os pensamentos do encarnado. Assim como as emoções e os pensamentos do encarnado também se misturarão com as do ovoide. Então, quanto mais doente o ovoide estiver, quanto mais louco ele estiver, mais o encarnado fica. Mas para que isso seja feito, precisa de afinidade. Então, se eles quiserem influenciar um religioso, fanático, intolerante, extremista, orgulhoso, arrogante, que gosta muito de combater irmãos de fé, que perde o seu tempo para ficar combatendo irmãos de fé, de pura maldade. Dedica a sua vida a combater um irmão de fé. Se tem todas essas características, eles vão pegar um ovoide que é desse jeito. E tem muitos religiosos que quando desencarnam, quando eles percebem as besteiras que eles fizeram aqui no plano físico, a culpa é tão grande que eles se transformam em ovoides. Então são esses ovoides que esses espíritos vão pegar. Muitos desses ovoides foram religiosos, que se transformaram em ovoides por causa da culpa, por causa das besteiras que fizeram aqui no plano físico, por causa de fanatismo, extremismo, orgulho, arrogância, ganância. O religioso não precisa ter todas essas características. Basta uma para já poder pegar esse ovoide e acoplar na pessoa. Basta uma característica. Não precisa ter todas. Mas o que nós estamos vendo é que são várias as características. Porque junto com a soberba do saber, vem a arrogância e vem o orgulho, vem também a vaidade. A soberba do saber não vem sozinha. Assim como a intolerância religiosa, de querer combater toda e qualquer pessoa que pensa diferente, que trabalha diferente, como na época da Inquisição. Agora não se pode mais matar e queimar nas fogueiras da Inquisição. Então o trabalho é caluniar, difamar, desacreditar, incriminar. Esse é o trabalho desses espíritos trevosos reencarnados. Para poder calar
o servidor da luz. Esse é o trabalho. Distorcer tudo o que ele fala. Transformar o que ele diz em algo completamente louco e distorcido, de pura maldade. Esse é um serviço das trevas, que muitos encarnados estão em sintonia, principalmente na internet. Tem vários que são marionetes na mão desses espíritos das trevas. E a gente aqui está avisando e não acredita, porque faz parte da hipnose que não aceite e não acredite em nada quando vier o esclarecimento. Faz parte da hipnose. É muito bem feito o trabalho. Os caras são bons. Tenho que admitir que os das trevas são muito espertos. São ardilosos, astutos e profundamente hipócritas. Onde será que está escrito isso? Será que está no Livro dos Médiuns? Seria no capítulo 23, segunda parte? Não sei, pode ser que eu acabei de errar, mas eu acho que isso está no Livro dos Médiuns. Então será que tem alguém dizendo que alguém está fascinado, mas na verdade quem está dizendo que o outro está fascinado, esse aqui está? Porque o que eu vou falar aqui é uma forma de fascinação. Então, quando um religioso fanático intolerante diz que outro está fascinado, pode ser que esse que está falando é que esteja. Que coisa. Então, eles pegam esse ovoide e eles estão preparando esse ovoide por mais ou menos 6 meses. São 6 meses de hipnose profunda e de mudança psicológica do ovoide, preparando ele completamente para acoplar nos seus instrumentos encarnados, que se expõem e só fazem besteira. E abre um clima psíquico, abre sintonia com espíritos que eles não têm nem ideia que existem nem acreditam. Também faz parte da hipnose que não acredite. E que desacredite todos que falarem de magos negros ou cientistas das sombras, para dizer que isso não existe, que é uma utopia. Os próprios magos hipnotizam para a pessoa dizer isso. A Matrix trabalha muito bem para manter todos na Matrix. Depois que o ovoide está pronto, o mago negro vai pessoalmente, lá na residência do instrumento encarnado que ele quer usar, e num procedimento minucioso, ele acopla o ovoide preparado aqui na parte da barriga, nos órgãos digestivos, acopla em vários órgãos digestivos. Alguns são acoplados no intestino. E desse ovoide saem raízes, saem filamentos que se ligam. Saem filamentos como pseudópodes. Muitos desses filamentos é o que restou do cordão de ouro que ligava o ovoide, que é o espírito, ao corpo astral. E se liga aos órgãos do encarnado. E ele fica ali. No início, quando ele é acoplado, a influência já começa, porque é um processo de simbiose profundo. Só que ela começa um pouco mais fraca. À medida que os dias vão passando, o ovoide que está ali, ele vai ficando mais forte. Como? Ele se alimenta de todas as paixões que o encarnado tem, que estão em sintonia com ele, em afinidade com ele, ou seja, paixões que o ovoide tem também. Exemplo, o encarnado é arrogante, orgulhoso, prepotente, fanático religioso, extremista, intolerante, e o ovoide também é. Quanto mais extremista ele fica, mais orgulhoso, arrogante, ele demonstra essa arrogância, ele sente. Quanto mais ele sente, tem uns que são muito, então ele sente o tempo inteiro aquilo. Raiva também, o ódio de alguém, talvez seja alguém que está colocando um espelho na sua cara ou colocando todas as suas sombras para fora e dizendo todas as obsessões que você está passando. Aí você fica com muita raiva, isso também alimenta o ovoide. Então, quanto mais alimenta o ovoide, mais todas essas paixões no ovoide também aumentam. E o ovoide até aumenta de tamanho.
mas ele não fica aumentando direto. Ele vai até um certo tamanho, depois ele para de crescer. Quando ele para de crescer, não quer dizer que ele não continua a ser alimentado, ele continua. Ele só dá uma certa inchada e ele vai ficando cada vez mais forte. Então, o que acontece? Se ele se alimenta desses sentimentos ruins, e é um processo de simbiose, e há uma troca de emoções, de sentimentos e pensamentos, quanto mais orgulhoso, arrogante, intolerante, fanático ou ovoide estiver, mais o encarnado fica. Ou seja, esse procedimento acentua o que aquela pessoa tem. E ela, se ela já tinha tudo aquilo de ruim, aquilo fica mais forte. E ela vai ficar obstinada. Nada vai paralisá-lo. Ele vira um robô, como se estivesse programado para destruir. Ele só vai pensar naquilo. Ele vai dedicar a sua vida. Ele já virou algo doentio, algo extremamente doentio. Ele vai dedicar a sua vida, o religioso vai dedicar a sua vida a perseguir alguém. Geralmente um outro irmão de fé que está trazendo coisas novas, porque esses religiosos são resistentes a tudo que é novo. E, geralmente, a característica do religioso é que se ele for contrariado por alguém, ele se volta cada vez mais contra. Característica de religiosos, intolerantes, fanáticos e, diga-se de passagem, mimados. Porque uma criancinha mimada, quando é contrariada, ela se volta contra aquela outra pessoa. Então, está feita a obsessão. E aí a pessoa, como uma marionete, entra num processo estúpido, num processo estupendo, num processo superlativo de fascinação, onde o espírito fascinador é o ovoide que está acoplado na barriga dele. O ovoide vai inspirar no encarnado a confiança cega nele. O encarnado não sabe que tem um ovoide ali, e ele também é hipnotizado para não acreditar que tem, e até rir e debochar. Então, o encarnado, sem saber que tem um ovoide ali, ele inspira confiança cega. O ovoide inspira confiança cega no encarnado. Ou seja, como é que é essa confiança cega, então? Na cabeça do encarnado, ele vai estar certo em tudo. Na cabeça dele, o que ele está fazendo é o correto. Na cabeça dele, ele vai dizer: o meu serviço é desmascarar charlatões, desmascarar mistificadores. Ele vai estar decidido em fazer isso, que é uma atitude completamente idiota na internet. Dedicar a sua vida a desacreditar um irmão de fé. Atitude de um completo idiota, de um completo retardado. E por causa dessa retardadice, dessa burrice, dessa idiotice, está sofrendo obsessões complexas. Muitos religiosos estão sofrendo obsessões complexas. Então ele vai ter confiança cega nas ideias dele. E as ideias dele estão vindo de quem? Estão vindo do ovoide. Ideias que ele já tinha, mas que estão sendo acentuadas. E ele vai virar como se fosse um robô programado para destruir. Um perseguidor e tanto. Ele cisma. Ele vai ter confiança cega. Todo mundo que tentar falar com essa pessoa, para com isso. Você está exagerando. Você já acha que já não fez demais? Para de perseguir o fulano de tal ou os fulanos de tais, porque pode estar perseguindo mais gente. Para de perseguir essas pessoas. Você já falou tudo o que tinha que falar. Dedique o seu trabalho a falar dos seus conhecimentos, a falar do que você sabe, da sua religião. Por que você dedica a sua página de internet a perseguir um irmão de fé? Isso é doentio, para com isso. Então ele será inspirado pelo ovoide a se afastar de todos aqueles que estão enxergando claro.
Então, quando as pessoas começarem a falar, para com isso, para de fazer isso, ele será inspirado automaticamente pelo ovoide a se afastar dessas pessoas, a não ouvi-las e dizer que ele sabe o que está fazendo. Porque o ovoide foi hipnotizado para dar esse comando para ele. Se afaste, se afaste. O ovoide foi instruído, foi hipnotizado. Esse é um dos comandos. O ovoide é um espírito ruim. Esse ovoide é bem ruim. Ele não é uma vítima. Quando ele estava encarnado, ele era bem ruim. Então ele é profundamente ardiloso. Muito ardiloso. Profundamente hipócrita. Em muitas situações, ele vai inspirar a sua marionete a falar de Deus, falar de Jesus, falar de coisas boas. Mas é tudo para mascarar a treva que a pessoa é. Ele pode inspirar também o seu fascinado, o espírito fascinador que é o ovoide, pode inspirar o seu fascinado a fazer coisas estranhas, coisas loucas e até mesmo perigosas. Eu acho que eu estou falando um monte de coisa que está escrito no livro dos médiuns, da parte de obsessões, da parte da fascinação. Então, quem será que está fascinado, hein? Quem está dizendo que o outro está fascinado? Ou o outro que está sendo a vítima de quem está dizendo que ele está fascinado? Quem será que está fascinado realmente? Porque quem é da luz não faz esse serviço. A árvore se conhece pelos frutos. E quem é da luz não dá esse tipo de fruto. Quem dá esse tipo de fruto são as trevas, que dedica a sua vida a desacreditar e perseguir um irmão de fé. Médiuns da luz não fazem isso. E se torna uma coisa perigosa, porque começa a ficar escrachada a tentativa de destruir o outro, que só cresce. E quando fica escrachada, pode perder o controle. E se começa a perceber que estão ocorrendo invenções e mentiras. Invenções. As pessoas começam a perceber que a outra que quer desacreditar o outro está começando a inventar coisas. A distorcer as coisas. Distorcer mesmo. Distorcer feio. Distorcer. Distorcer muito. E os das trevas fazem isso porque eles sabem que um monte de gente acredita nisso. Por isso que eles fazem isso. Porque essas pessoas que seguem esse tipo de pessoa que dedica a sua vida a perseguir outro, as pessoas que seguem são pessoas que estão na mesma frequência daquela energia, daquela pessoa. São pessoas que estão em afinidade com aquela pessoa, que gosta de uma contenda, gosta de ver o circo pegar fogo, gosta de briga, gosta de fofoca. Também tem um pensamento ortodoxo, fechado. Está preso em caixotes mentais extremamente fechados, com ortodoxia, com fanatismo, com intolerância, orgulho, arrogância, maledicência. Só o que é ruim. Bem características de espíritos que estão encarnados aqui na Terra. Porque o nome já diz, planeta prisão. Se é uma prisão, é um lugar de criminoso. Criminoso e doente. Muito doente. Porque uma pessoa que dedica a sua vida a perseguir outra, ela é muito doente. Muito. Precisa de um psiquiatra. Precisa de um psicólogo. Psicólogo não. De um psiquiatra com mestrados e doutorados. Um bem especialista. Precisa de um tratamento. Porque é muito doente. Bota doente nisso. E quem se une a esse tipo de gente é doente igual a ele. São doentes também. Um religioso,
quando ele é contrariado, o religioso fanático, o religioso mimado, quando ele é contrariado, quando as coisas não são feitas da forma que ele quer, ele se volta contra aquele que ele apoiava. É bem a característica do religioso. Isso acontece em muitas religiões, em muitos religiosos. Para completar o serviço, o mago negro não vai perder tempo. Então ele também vai colocar aparelhos parasitas em todo o sistema nervoso dessa pessoa. Também vai colocar uma espécie de plugs na cabeça dessa pessoa, com fios finíssimos, fios tenuíssimos, que liga também a mente do mago. Onde o mago estiver, ele terá todo o conhecimento da vida mental da sua marionete. Então ele será influenciado não só pelo ovoide, como também pelo mago negro à distância, para ficar bem reforçada a obsessão. Essa obsessão também é colocada dentro de estabelecimentos religiosos, igrejas, centros espíritas, centros de umbanda. Imagine um centro de umbanda. Nesse centro de umbanda tem uma mãe de santo e tem 20 médiuns. A mãe de santo está bem, está trabalhando para a luz. E dos 20 médiuns, 19 dos 20 médiuns também estão trabalhando para a luz. Estão todos em sintonia com a luz. Mas um médium, bastou um médium. Um dos médiuns está em sintonia com as trevas. Por algum motivo. Não é um médium ruim, como eu disse. Ele tem qualidades. Ele está indo bem, ele está crescendo. Ele tem 80% de qualidades e 20% de coisas ruins. Mas ele tem os 20%. E nesses 20% tem umas coisas ali bem complicadas. Já é o suficiente para as trevas entrar e usar os 20% e acentuar esses 20% e aumentar isso, o máximo que eles puderem. Então, essa obsessão que eu acabei de dizer, dos ovoides, desse tipo de ovoide, é acoplado na barriga deste médium. Para quê? Para que aquele médium, aquele único médium que está em sintonia com as trevas, destruir todo o trabalho. Destruir como? De vários motivos. De várias formas. Várias formas. Uma delas é sair de lá e sair falando um monte de coisas para as pessoas que não existe. Do médium tal, fofoca. Da mãe de santo. Fofocas, mentiras, calúnias, difamações para um monte de gente. E pode ter certeza, essa obsessão, depois de um tempo, ela vai ficando tão forte, como eu disse, o ovoide vai ficando cada vez mais forte, que vai chegar uma hora que a pessoa estará tão fascinada, que ela já não se comanda mais. E ela estará tão hipnotizada, tão obsidiada, que ela vai achar na cabeça dela que tudo que ela está fazendo está certíssimo. E se essa obsessão durar muito tempo, essa simbiose pode virar um parasitismo muito forte e pode se transformar numa subjugação. Se se transformar numa subjugação, esse obsidiado pode fazer, aí sim ele pode fazer coisas perigosíssimas, que nós não vamos nem citar aqui para não dar ideia. Nós não vamos citar exemplos para não dar ideia. O que eu posso dizer são coisas gravíssimas, gravíssimas, voltadas até mesmo para o crime. Então você já possa imaginar o que essa pessoa pode fazer por causa de uma obsessão. Porque podem ter certeza, os espíritos existem, as obsessões também. E tem muita gente que está obsidiada e nem imagina que está. E quando você fala não acredita e não aceita, aquela pessoa já não é mais ela. Ela está completamente dominada. Isso está acontecendo com muitos. Eles estão querendo fazer isso nos centros espíritas, nos centros de Umbanda, nas religiões evangélicas. E se não fosse a intervenção dos espíritos da luz, a coisa estaria já bem feia. Nós reduzimos bastante, mas tem gente que está sofrendo essa obsessão em várias religiões. E nós estamos tomando providência, porque os outros que estão na luz não merecem que o trabalho acabe por causa de 1, 2 ou 3 que estão nas trevas. Então, nós vamos tomar a providência para que os trabalhos não acabem, porque tem muita gente boa
que não merece isso. E o trabalho também não merece acabar, porque tem pessoas que dependem do trabalho. Então nós vamos retirar. Nós vamos tomar providências. Principalmente se o trabalho que aquela pessoa quer prejudicar é de muita luz. A espiritualidade maior vai tomar providências. Vai tirar a obsessão da pessoa não porque ela merece isso, mas por causa do trabalho que ela quer prejudicar. Que coisa. Então, muitos estão dizendo que fulano está fascinado e o outro está fascinado, que o médium está fascinado e na verdade quem está falando isso é quem está fascinado. Que situação. Nós estamos dizendo detalhadamente uma obsessão que muitos religiosos estão sofrendo e muitos deles vão vir nesse vídeo para assistir. E adivinha só, não vão acreditar, porque faz parte da hipnose não aceitar e não acreditar. E isso é muito fácil, porque a mente deles, muitos deles, é muito fechada, muito ortodoxa, não aceita nada de diferente do que eles acreditam como verdade. Então é muito fácil dominá-los. É vergonhoso, dá até pena. De tão fácil que são dominados, mesmo com tanto estudo, tanto conhecimento, tanta intelectualidade, cair numa dessa, porque entrou em sintonia, entrou na frequência dos espíritos das trevas, por causa do que o que abriga no coração e nos pensamentos. Seus pensamentos definem as suas companhias espirituais. Cuidado se você quer abrir um canal no YouTube para falar de espiritualidade. Quais são as suas intenções? Cuidado com as suas intenções com a abertura desse canal. Porque as suas intenções vão definir se você será comandado pelos da luz ou pelos das trevas. É muito perigoso trabalhar como um orador espírita, orador evangélico, orador umbandista ou um médium, seja da religião que for. Porque quais são as suas intenções? Quais são as suas ideias, seus planejamentos? Porque o serviço dos trabalhadores da luz não é ficar perseguindo irmão de fé. Nós temos mais o que fazer. Nós queremos trabalhar para a evolução e o crescimento da humanidade. É isso que nós queremos. Curar os espíritos doentes através da palavra de amor, fraternidade, paz, serenidade, equilíbrio, amizade. Curar os espíritos doentes. Trazer para a luz. Trazer para o Evangelho do Cristo. Esse é o nosso trabalho. Não perseguir irmãos de fé. Quem persegue irmãos de fé na internet é um completo doente, é um completo retardado mental. É um completo idiota. É muito doente. Ouvir conselhos, ouvir histórias de pessoas com problemas psiquiátricos que tomam remédio controlado, quem ouve isso é porque também tem problemas psiquiátricos, porque ninguém vai seguir, ninguém vai ouvir alguém que está com problemas psiquiátricos. Se você ouvir uma pessoa que tem problemas psiquiátricos, você é maluco igual a ela. E quem tem boca, fala o que quer. Quando os espíritos das trevas estão indo, os da luz já foram e já voltaram mais de 10 vezes. Se o trabalho é de luz, toda a trama das trevas cai por terra. Toda. Pode ter certeza. Toda a trama das trevas cai por terra. Essa obsessão também
está sendo usado na política, está sendo usada na política, nos políticos que estão em sintonia com os das trevas. Políticos com pensamentos de dominar, gananciosos, pensamentos ditatoriais, orgulhosos, arrogantes, egoístas. Políticos que querem poder, sedentos de poder, entram em sintonia com os magos negros, que também são assim. Semelhante atrai semelhante. Então, muitos desses políticos estão sofrendo essa obsessão também. E estão seguindo todas as inspirações e intuições, todos os pensamentos do ovoide e dos fios que foram colocados na cabeça dos magos. Muitos políticos estão sofrendo essa obsessão. Não só no Brasil, como em vários outros países do mundo inteiro. Porque esses espíritos, a Matrix não é o Brasil, a Matrix é o planeta inteiro. Eles dominam o planeta inteiro. Artistas estão sofrendo essa obsessão. Participantes de reality show estão sofrendo essa obsessão. Tudo o que eles têm que fazer no reality. O ovoide que está na barriga está dizendo tudo o que eles têm que fazer no reality. Só coisa ruim. Fofocas, traições. Para poder influenciar os jovens que estão assistindo os reality show. Para fazer igual a eles. Para desviar você da sua evolução, do seu crescimento. Para desviar você da luz. Para desviar você que está caminhando em direção a Deus. Para tirar você do caminho. Porque eles vão embora e eles querem levar o máximo de almas que eles puderem. E o conselho que nós estamos te dando é da luz, para vocês não se deixarem influenciar pelo comportamento de pessoas que participam desses reality show. Nenhum deles presta. Nenhum deles. Não tem nenhum que preste. Esses reality show só ensinam você a ser mais fofoqueiro, mais traidor, trair uns outros. Influencia você a ser promíscuo de forma animal, para você ter um sexo animal, sem amor. Esses reality show, os que estão ali, incitam vocês aos vícios. Esses reality show é obra do diabo, é obra do demônio. E os que estão ali participando daquilo são instrumentos deles. Cai fora disso. Pegue um livro espiritual sério para ler. Não perca tempo com esses reality show. Esses reality show têm uma frequência horrível. Pertencem às trevas. Não entra nessa. Os conselhos que nós estamos te dando é da luz. Se vocês querem seguir, muito bom, maravilhoso. Se vocês não querem seguir, aí é com vocês. Vocês têm livre-arbítrio. Ninguém está obrigando ninguém a nada. Assim como nós não estamos obrigando ninguém a acreditar no que nós dizemos. E vocês não são obrigados a aceitar tudo que nós dizemos. Retenha só o que vocês acham que é bom. Se vocês acham que o que é bom é tudo, pega tudo. Se vocês acham que o que é bom é 90%, 80%, pega os 80% e 90%. Porque a intenção aqui é ajudar. A intenção aqui é ajudar você a evoluir. Você crescer. E você não sofrer esse tipo de obsessão. É claro, como eu disse, esse tipo de obsessão do ovoide não vai pegar pessoas que não estão influenciando outras. Esse tipo de obsessão só vai atingir as pessoas que influenciam outras, que influenciam muitas, porque, como eu disse, essa obsessão não é para a pessoa que está sendo a marionete, é para as pessoas que ela vai influenciar. É para as pessoas que ela vai influenciar. Que esses espíritos querem dominar todas essas consciências, querem desviar todas essas pessoas do caminho reto, do caminho de luz. Ou seja, deixar vocês na Matrix, na ilusão, para que vocês fiquem completamente distraídos do seu propósito evolutivo, para que vocês fiquem completamente distraídos do que ocorre no mundo espiritual,
que é a realidade. Isso aqui é uma ilusão. Isso aqui é um jogo. Aproveite o tempo que você está aqui para crescer e evoluir, para chegar lá no plano espiritual melhor, feliz, com o dever cumprido. Não vai chegar perfeito, mas vai chegar muito melhor. Não precisa chegar perfeito. Vai chegar ainda lá com defeitos. Vai chegar ainda lá com algumas paixões, sim, mas vai chegar bem melhor do que quando você veio. Isso já é o suficiente. Então não fique se culpando, dizendo: eu ainda sou um pouco arrogante, eu ainda sou um pouco orgulhoso, eu ainda sou um pouco egoísta, eu ainda sou um pouco cheio de ódio. Você não está trabalhando para melhorar. Você não quer isso. Você não quer crescer. Você não está lutando contra essas tendências mais. Então, você está bem. Você está bem. O verdadeiro espírita, o verdadeiro umbandista, o verdadeiro evangélico, o verdadeiro católico, seja da religião que for, porque todas têm Deus, o verdadeiro espiritualista é aquele que se conhece por aquele que luta contra as suas tendências mais, todo dia, a todo instante e a toda hora. Quando você luta com sinceridade contra as suas tendências mais, já é meio caminho andado. E os espíritos estão vendo isso, e os seus mentores também, porque todos vocês têm mentores. Vocês podem não ver, podem não sentir, mas ninguém está sozinho, porque não existe orfandade no universo. Ninguém é órfão, ninguém está desacompanhado. Todos estão acompanhados. Todos. E esses que sofrem essas obsessões também. E por que estão permitindo que eles façam isso? Escolhas. Livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio só vai até um certo ponto. Pode ser que em determinado momento os da luz puxem o tapete dessas pessoas. E quando puxar o tapete dessas pessoas, pode doer. E não somos nós que estamos dizendo, são os lá de cima, que estão a par de todo o processo kármico de todos os espíritos encarnados aqui na Terra. Tem toda a ficha kármica, dos espíritos que estão encarnados aqui na Terra. Então, muito cuidado com o que vocês ouvem, quem vocês seguem na internet, quem vocês apoiam. Muito cuidado. Quem vocês apoiam na internet, quem vocês seguem. Porque aquilo que você acha que pode ser que está certo diante das tuas concepções, pode ser que não seja o certo. Porque o mal do ser humano daqui da Terra é achar que sabe tudo. Sabe quais são as características de espíritos de terceira ordem, que é a maioria daqui da Terra? São espíritos maledicentes. São espíritos orgulhosos, arrogantes, cheios de paixões. São espíritos que acham que sabem tudo. Um espírito que acha que sabe tudo, ele é um espírito de terceira ordem, mas diz que não sabe nada, mas nas atitudes age como se soubesse tudo e a sua verdade fosse a única verdade. A sua verdade é a verdade absoluta. Essa é a característica de um espírito arrogante, orgulhoso, terceira ordem, que são a maioria, é a maioria dos espíritos que estão encarnados aqui na Terra. E as religiões, está cheio deles. Nas religiões, na doutrina espírita, na Umbanda, na católica, na evangélica, de todas as religiões, todos os espíritos encarnados nessas religiões, oradores dessas religiões ou médiuns dessas religiões, todos, praticamente todos, é um ou outro que é um espírito evoluído, praticamente todos são os espíritos mais doentes, mais complicados, mais difíceis de se lidar. São os mais endividados. São esses que estão nas religiões. Não fique pensando vocês que porque muitos deles falam manso, têm conhecimentos grandes, espirituais, falam bem, falam mansinho, que eles são bons. Eles não são. Não são.
É uma máscara, é uma mentira. Eles estão ali para se redimir perante a justiça divina. As ideias deles, na maioria das vezes, são carregadas de malícia e completamente contrárias à justiça. São ardilosos. O diabo se levanta para cair. Quanto mais alto ele se levanta, mais alta, mais forte é a queda. O diabo se levanta para cair. Porque a luz sempre vence. E o que prevalece sempre é a verdade. A mentira, a invenção, a distorção, cai tudo por terra. Porque mentes malucas, mentes loucas, é normal delas distorcer tudo que é dito, distorcer tudo que elas vivenciam e distorcer a favor delas. Mentes loucas. Mentes loucas é que tem esse costume de distorcer tudo que ela vivenciou com alguém. Tudo que alguém falou para ela, distorce tudo. Porque é uma mente completamente louca. É um cérebro frito que só nascendo de novo para reconstruir o que foi destruído nesta encarnação. Só nascendo de novo. Então eu acho que eu me fiz bem claro. E agora vocês tiram as suas próprias conclusões. E me digam se a atitude de algumas pessoas aí na internet é uma atitude correta. Se é uma atitude da luz. Refleta bem. Reflete direito, porque nós sabemos que vocês vão ver esse vídeo até o fim. Reflita bem se essas atitudes de alguns aí na internet está correta. Reflita bem. E outra coisa, escreva aqui embaixo nos comentários de tudo que está cheio do seu coração. Nós adoramos pedir para vocês escreverem isso. Defina todo o seu perfil psicológico através das suas palavras aqui embaixo, no que você escreve. Ah, você não vai escrever? Mas pensou, definiu. Muito obrigado. Fiquem em paz. Que Deus abençoe vocês. Eu sou o Cryptorus. Fiquem na paz.